Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal Professor Enfermagem. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano. No vídeo de hoje eu quero falar sobre as drogas utilizadas em UTI, Unidade de Terapia Intensiva. É um vídeo atualizado, então fique comigo até o final, que eu tenho plena certeza que esse vídeo vai esclarecer muito aí a sua mente, para você que quer trabalhar em UTI, para você que já trabalha na UTI, começou agora, está um pouquinho perdido. Então eu quero te convidar a você pegar papel, você pegar caneta e anotar tudo que eu vou te passar aqui, que eu acho muito importante, de extrema importância. No finalzinho do vídeo eu vou falar sobre os principais cuidados de enfermagem relacionados a essas drogas. Então compensa muito você ficar comigo até o final. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te pedir para clicar no botãozão vermelho do lado e já se inscrever, porque eu tenho mais de 650 vídeos que eu tenho plena certeza que vai te ajudar. Então, vamos começar falando da adenosina. A adenosina é a nossa primeira droga que nós vamos falar aqui. Nós sabemos que a adenosina ela é um antiarrítmico. A indicação dela é para taquiarritmia supraventricular. A ação dela, ela age na excitabilidade e na condutividade de estímulo elétrico. Os efeitos colaterais pode ter dor torácica, rush facial e cefaleia. Nós falamos da adenosina, que é um antiarrítmico. Agora nós vamos falar do amiodarona, que é conhecido também como Ancoron. Ele é um antiarrítmico. A principal indicação dele é as arritmias supraventriculares e ventriculares. A ação dele, ele age na excitabilidade e na condutividade do estímulo elétrico. Os efeitos colaterais, bradicardia e pigmentação violácea, que é a pele ficar tipo um roxo. É muito importante lembrar que nessa bradicardia, o amiodarona, ele pode causar também bloqueio. Eu já vi pacientes fazerem bloqueio BAVT total, faz uma bradicardia extrema. Eu já vi pacientes ter esse distúrbio aí e até evoluir para o óbito. Então fique muito atento na administração aí do amiodarona. Aí nós temos o alteplase. O alteplase, ele é um trombolítico. A indicação dele é na tromboembolia pulmonar e no infarto agudo do miocárdio, que nós chamamos de IAM. A ação dele, ele faz a dissolução do trombo em casos de obstrução dos vasos sanguíneos. Os efeitos colaterais é arritmias, sangramentos e hipotensão. Então, o paciente que está no uso de alteplase, fique atento aí à pressão arterial, porque normalmente esse paciente faz hipotensão. Nós temos também a atropina. A principal indicação da atropina é na bradicardia. A ação dela, ela age aumentando a condução do estímulo elétrico e, consequentemente, a frequência cardíaca. Os efeitos colaterais da atropina, calor, rubor, taquicardia e palpitações. Antigamente a atropina ela era usada na parada cardiorrespiratória, porém ela não é mais preconizada no protocolo de parada cardiorrespiratória. Nós temos ainda o bicarbonato de sódio, que é uma solução alcalina. A principal indicação do bicarbonato de sódio é na correção da acidose metabólica. A ação dele, ele neutraliza o meio ácido. Os efeitos colaterais do bicarbonato em excesso, ele pode causar alcalose metabólica. Quando ele falta, ele causa o quê? Ele causa acidose metabólica, e quando ele está em excesso, ele vai tornar o pH mais alcalino. Então ele vai causar uma alcalose metabólica. Nós temos o clopidogrel. O clopidogrel, nós chamamos ele de antiagregante plaquetário. A principal indicação do clopidogrel está na redução de eventos de aterosclerose. A ação dele, ele inibe a formação da agregação das plaquetas. E o efeito colateral dele, se ele é um antiagregante plaquetário, sabendo que a plaqueta ela é responsável pela cascata de coagulação, o efeito colateral dele é sangramento. Nós temos ainda a dexametasona, que é um corticoide. Qual que é a indicação da dexametasona? Ela diminui o processo inflamatório através da retirada do líquido intracelular. A ação dela, ela fortalece o sistema imunológico, combatendo os mais variados tipos de alergias e infecções. Os efeitos colaterais, retenção de sódio, hipertensão e aumento do peso. Por quê? Porque corticoide, ele faz com que o paciente acabe retendo o líquido. Então, com isso, ele acaba causando o aumento do peso do paciente. Nós temos o diazepam, que é um benzodiazepínico. A indicação do diazepam é sedação, crise convulsiva, miorrelaxante e ansiolítico. Ele age no sistema nervoso central. O efeito colateral dele, ele causa dependência química, ataxia, diplopia, tontura,
amnésia, ginecomastia em pacientes que fazem uso do diazepam prolongado, por período prolongado. Nós temos o diltiazem, que é um benzodiazepinas, não confunda com benzodiazepínico. A indicação dele é na hipertensão, a ação dele, ele atua nos canais de cálcio. Os efeitos colaterais, hipotensão, arritmias e edema dos membros inferiores. Dobutamina. A dobutamina ela é uma catecolamina sintética, ela é indicada na correção do desequilíbrio hemodinâmico. A ação dela, ela estimula os receptores beta-adrenérgicos do músculo cardíaco, aumentando a força do coração. Então nós podemos falar que ela age como um cardiotônico. Os efeitos colaterais, aumento da frequência cardíaca. Então toda vez que você for instalar uma dobutamina, é bom você marcar a frequência cardíaca inicial do seu paciente, porque quando ela aumentar a frequência, você pode fazer uma correlação do risco-benefício desse paciente estar usando a dobutamina ou não. Dopamina. A dopamina ela é um neurotransmissor. A indicação é na correção do desequilíbrio hemodinâmico. A ação, ela aumenta o fluxo cardíaco e a pressão arterial. Os efeitos colaterais é ataque e arritmia. A epinefrina, nós conhecemos ela também como adrenalina. A indicação dela é na reanimação cardiopulmonar e reações anafiláticas e asma. A epinefrina ela é bastante usada no protocolo de parada. A ação dela ela causa vasoconstrição periférica e os efeitos colaterais é diminuição do débito urinário, visão turva e fotofobia. Streptokinase. O streptokinase ele é um trombolítico. Ele é pouco usado, era muito usado, hoje ele é menos usado. Ele é indicado na tromboembolia pulmonar e no infarto agudo do miocárdio. A ação dele, ele faz a dissolução dos trombos em casos de obstrução de vasos sanguíneos. E os efeitos colaterais é arritmias, sangramentos e hipotensão. Nós temos ainda a fenitoína, que é um antipilético. A indicação dela é na prevenção de convulsões. E a ação dela, ela age no córtex motor, inibindo a propagação da crise. Os efeitos colaterais dela é ataxia, nistagmo, diplopia, depressão de ácido fólico. A fenitoína é muito utilizada após o paciente ter convulsão. O médico ele faz ali a prescrição de fenitoína. Lembrando que fenitoína nós não podemos usar no soro glicosado. Se você colocar a fenitoína no soro glicosado, ela vai precipitar. Você tem que usar ela em solução fisiológica. Lidocaína. A lidocaína é um anestésico local antiarrítmico. A indicação dela é na arritmia cardíaca e alívio da dor. Por quê? Porque ela é um anestésico local, principalmente pacientes que sofrem picada de escorpião. O médico ele faz um bloqueio ali local no paciente. A ação dela, ela age no sistema de condução elétrica do coração. E os efeitos colaterais é confusão mental e alteração do comportamento. Manitol. O manitol é um diurético osmático. Ele é indicado no edema cerebral. Ele age diminuindo o edema por diferença de concentração, pela osmose. Os efeitos colaterais é desidratação, cefaleia, náuseas e vômitos. Midazolam. O midazolam ele é um benzodiazepínico. Ele é indicado na sedação e no edema cerebral, colocando o cérebro do paciente em descanso. A ação dele é sedação, agindo no sistema nervoso central. Os efeitos colaterais, dependência química, ataxia, diplopia, tontura e amnésia. O paciente, quando ele faz uso de midazolam, o midazolam causa nesse paciente uma amnésia. Ele não lembra do que aconteceu. Nitratos e nitroglicerina. Vasodilatadores coronarianos. A indicação, na angina instável e estável. Ação, ele tem uma ação vasodilatadora arterial, diminuindo o consumo de oxigênio. Os efeitos colaterais, hipotensão e síncope. Um exemplo de uma nitroglicerina aí é o tridil. Nitropsiato de sódio. Ele é vasodilatador arterial e venoso, conhecido como nipride. A indicação é emergências hipertensiva. A ação dele, ele é vasodilatador arterial e venoso. E os efeitos colaterais, ele causa hipotensão. Então precisa ficar bem atento aí ao paciente com o uso do nipride. Noradrenalina. A noradrenalina é uma catecolamina vasopressora. A indicação dela é no choque séptico, situações de baixa resistência periférica e aumento da pressão arterial. A ação, ela age melhorando a resistência vascular periférica, podendo diminuir o débito cardíaco.
Os efeitos colaterais são cianose de extremidade, hipoperfusão renal, mesentérica e hepática. Por isso que o paciente, quando está com doses altas de noradrenalina, suspende-se a dieta. Por quê? Porque ele faz essa hipoperfusão mesentérica e hepática. Sulfato de magnésio. Nós sabemos que o magnésio ele é um eletrólito, ele é indicado na pré-eclâmpsia, na reposição, quando o paciente está com diminuição do sulfato de magnésio, no edema cerebral, uremia aguda e arritmias, intoxicação e envenenamento por bário. A ação dele é conversão do ritmo cardíaco, efeitos colaterais, redução da frequência cardíaca e respiratória, hipotonia, hipotensão transitória. Ele faz uma hipotensão transitória, depois acaba voltando ao normal. Tramadol. Tramadol nós chamamos ele de tramal. A indicação dele é analgesia. A ação dele, ele atua nos receptores localizados no tálamo, hipotálamo e sistema límbico. Os efeitos colaterais, depressão do sistema nervoso central e respiratório, constipação, náuseas e vômitos, cefaleia, palpitações e boca seca. Agora vamos falar sobre os cuidados de enfermagem. Esses cuidados de enfermagem, eles estão bem ligados às drogas vasoativas. Estar atento aos protocolos institucionais, observar o aspecto da solução antes e durante a administração, conhecer a ação, estabilidade e interação medicamentosa das drogas, administrar as drogas vasoativas em bomba de difusão, estar atento às incompatibilidades medicamentosas, sempre preparar a droga antes do término da infusão, ter o peso do paciente atualizado, calcular a dosagem em microgramas quilo-peso do paciente por minuto, controlar rigorosamente a velocidade da infusão das drogas, estar atento às drogas fotossensíveis, exemplo disso a noradrenalina e o nipride. Os sinais vitais precisam estar continuamente no monitor cardíaco, estar atento ao traçado do ECG no monitor, realizar PVC conforme prescrição médica ou de enfermagem, controlar o volume urinário e observar o aspecto a cada hora, acompanhar os valores da ureia e creatinina do paciente, realizar controle hídrico e balanço hídrico rigoroso, acompanhar variações de pulso e perfusão periférica, manter extremidades protegidas das perdas de calor, realizar rodízio do manguito e da pressão arterial, avaliar o preenchimento capilar, administrar a droga em catéter venoso central em via exclusiva, manter dispositivo venoso prévio, dar preferência às veias mais calibrosas se tiver com acesso periférico, porque pode acontecer isso. Não realizar medicações em bolos na via da droga, observar sinais de infiltração e hiperemia local. E se o paciente tiver com PAI, sempre que movimentar o leito, mexer no leito, zerar a PAI. Então esses são os cuidados de enfermagem. Olha, eu só quero te falar que eu vou deixar na descrição desse vídeo o e-book Guia de Bolsa em UTI. Olha, é um ótimo e-book. Você que começou a trabalhar na UTI agora, você que pretende trabalhar em UTI, sala de emergência, esse e-book vai te ajudar muito. É um e-book com 193 páginas, muito, mas muito bom mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você, tá bom? Grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.